Que teu espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo venha sobre nós. Cumpra todo o teu propósito hoje em nossas vidas, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo, e pedimos mais uma vez, enche-nos, Senhor. Obrigado, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a sua força? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja na sua vida, amém? Glória a Deus. Que noite abençoada, hein? Glória ao Senhor. Deus é bom, amém? O Senhor tem coisas extraordinárias para fazer nessa noite, amém? Pode vir imprevisto, o som pode pifar, mas a nossa adoração é dele, amém? O nosso louvor é dele, amém? Glória a Deus. Que bênção, hein? Estou muito feliz por você estar aqui. Estou mais feliz ainda porque a sua fé está alicerçada em Cristo, amém? E é impossível aonde nós reunimos como igreja e as pessoas estão com a fé em Cristo não acontecer milagres, não acontecer sinais, a unção não vir, o Senhor não nos visitar, o poder de Deus não descer, amém? Vai abrindo aí sua Bíblia para você se preparando, Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, amém? Sexta-feira nós começamos a ministração com o tema O Poder da Palavra de Deus. E foi uma noite extraordinária. Fluímos numa revelação do Senhor. Nós falamos aqui que a palavra de Deus, também conhecido como Bíblia, ou todas as vezes que falamos de profecia, profecia não tem a ver simplesmente com assim diz o Senhor, mas tem a ver com tudo aquilo que está escrito na Bíblia, tem a ver com a revelação de Deus sobre o passado, presente e futuro. Falamos também que a Bíblia é o nosso manual de fé, regra e prática, amém? O manual tem a ver com criação, fé tem a ver com reação, regra tem a ver com identificação e a prática tem a ver com a natureza transformada, amém? Nós falamos sobre a identidade da palavra de Deus, e a identidade da palavra de Deus está em uma pessoa. João capítulo 1, versículo 1 diz assim, que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e se manifestou em carne, amém? A palavra é Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Há uma unção tão maravilhosa sobre esse ambiente. Está um cheiro tão bom aqui. Não é porque eu tomei banho de canequinha não, tá? É a presença do Espírito Santo. A energia não me pifa na hora de eu vir para a igreja, irmãos. Mas Deus é bom, amém? Toma banho de canequinha e vem a mesma coisa. Pô, eu preciso cortar isso da gravação. Não vou cortar nada não, caramba. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: Jesus resgatou as nossas vidas, amém? Às vezes as pessoas não entendem, porque quando nós entramos, né? Aliás, nós não saímos da presença de Deus, mas quando nós reunimos como igreja, ou no teu quarto, no lugar secreto, ou por que nós adoramos tanto ao Senhor, ou por que nós levantamos as mãos, porque as lágrimas descem, é gratidão no coração pelaquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim: a quem muito foi perdoado, muito ama. Só quem já chegou no fundo do poço, só quem já passou momentos de dificuldades, só quem já chegou diante do momento e falou assim, agora não tem mais jeito para mim, aí viu as mãos de Deus estendidas e foi perdoada pelo Senhor, consegue entender isso? Amém? Glória a Deus. Essa semana veio um resfriado, para glória de Deus já estou bem, mas a garganta hoje, ontem e hoje, a voz sumiu, mas para a glória de Deus está voltando, amém? Vamos lá. Quais são as características da palavra de Deus? Eu enumerei aqui 9 características da palavra de Deus. Porém, eu sei que não é todas. Amém? A Bíblia, a revelação que tem através do Espírito Santo, é um assunto inesgotável. A tradução mais tradicional da Bíblia é a João Ferreira de Almeida. Com certeza você deve ter uma na sua casa assim.
É uma tradução muito boa. Mas na época, quando ele foi traduzir a Bíblia do original, da escrita original, ele gastou a vida inteira dele para traduzir, e ainda assim ele faleceu e não tinha terminado. Aí outras pessoas concluíram um trabalho que ele tinha começado, e foi uma grande obra de Deus, amém? Mas o que eu quero dizer para você com isso, que você pode ler a Bíblia a sua vida inteira, você pode procurar entender a palavra de Deus, e você chegará a lugares que ninguém nunca chegou. Você viverá experiências que talvez ninguém nunca viveu. Você sentirá coisas que ninguém nunca sentiu. Você verá coisas que ninguém nunca viu. Mas ainda assim, eu creio que será impossível de você esgotar esse assunto. A prova disso é o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz lá em Coríntios 13: em parte conhecemos, em parte vimos, mas um dia o veremos face a face, veremos como ele realmente é. Amém? Dá para você entender isso? Haverá um momento que nós receberemos a totalidade da revelação da palavra de Deus. E esse momento será quando nós fomos arrebatados como igreja de Cristo, chegarmos aos altos céus. Imagine essa cena, as bodas do Cordeiro, um grande banquete, uma grande mesa. Eu olho para essa mesa maravilhosa que vocês fizeram e me lembra isso. Serão 7 anos de pura festa. Mas eu acredito que nessa festa ele será, a Bíblia diz assim, ele limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Mas ele não só simplesmente limpará dos seus olhos todas as lágrimas, mas ele sentará e falar assim: filho, foi por isso e por isso que eu fiz isso. Filha, sabe por que naquele momento você passou por isso? Por isso, foi por isso. E ali sim nós receberemos a totalidade das revelações da palavra de Deus. Amém? Mas eu quero te incentivar nessa noite, você a mergulhar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Pastor, estou lendo 8 horas por dia, você está lendo pouco. Você precisa ler mais, amém? Dá uma glória aí bem forte. A primeira característica que eu separei aqui da palavra de Deus é a criação. O poder da palavra de Deus é um poder de criação, amém? Em João capítulo 1, versículo 3 fala sobre isso, que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem um poder de criar. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus ele cria a terra, ele não contrata uma empresa ou não faz uma empreiteira de anjos, mas através daquilo que ele libera, das palavras da sua boca, ele começa a criar todas as coisas, amém? Olha lá, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, amém? Ele criou todas as coisas com o poder da palavra. E ele diz assim, a Bíblia diz assim, que nós somos formados à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz também assim: eu criei, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé nós cremos e por isso nós falamos. Ou seja, o mesmo poder da palavra de criação, quando você recebe a palavra de Deus, esse poder automaticamente começa a fluir através de você. Então eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu quero te dar um conselho: começa a criar de acordo com aquilo que você libera. Mas tome cuidado também com o que você fala, porque se você falar coisas negativas, essas coisas acontecerão. Eu costumo dizer que aquilo que sai da boca do crente não são simplesmente palavras, são sentenças liberadas. O que você tem falado ao seu respeito? O que você tem falado a respeito da sua família? A respeito dos seus filhos, a respeito do seu trabalho, a respeito da tua casa? Comece a criar um ambiente sobrenatural, comece a criar coisas boas, e você desfrutará daquilo que você está falando. Isso é bíblico, amém? A palavra de Deus também traz discernimento, amém? O que é discernimento? Discernimento é o mesmo que uma percepção do que é certo, do que é errado, do que é impuro, do que é puro. E quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais percepção você receberá, amém? 3. A palavra de Deus nos traz luz. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. É muito interessante quando uma pessoa ela reconhece a Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu não sei se você já escutou essa frase, mas eu tenho certeza que você já escutou. E as pessoas falam assim: pastor, parece que depois que eu fui para a igreja,
Parece que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Não é que as coisas começaram a ficar mais difíceis, é que a luz acendeu. E quando você acende a luz, você vê onde está a bagunça. E essa bagunça é o Senhor mostrando aquilo que você precisa corrigir. Amém? Por isso que é muito difícil um crente, ele viver numa vida de pecado. Porque quando a luz está iluminando você, você não consegue mais errar. Essa é a função do Espírito Santo, amém? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus nos traz luz, amém? Ela não só nos traz luz, mas através de nós agora nos tornarmos uma lamparina, você também ilumina, amém? Mateus capítulo 5, versículo 14 fala sobre isso também. Glória a Deus. A palavra de Deus nos renova. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz que assim... Bate em mim não. Isaías 40, 31. Depois você passa no RH que a gente vai ter que aumentar seu salário, tá bom? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão ao alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Ai, meu Deus do céu. Talvez você chegou aqui hoje cansado. Sabe qual é o segredo? Você mergulhar na palavra de Deus. Você receber a palavra de Deus. Você viver mergulhado dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus te traz renovo. E o renovo que ela te traz agora é diferente, porque quando você permanece na palavra de Deus, você vai correr bastante, mas não vai se cansar. Situações virão contra você, mas as situações não te abalarão. Perseguições poderão vir até você, mas as perseguições não conseguirão te derrubar, porque você está firmado na rocha, e a rocha é Cristo, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Receba o renovo do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida em nome de Jesus. Sabe, é momento de, como foi ministrado aqui nessa noite na palavra inicial, você entrar no novo ciclo que Deus tem preparado para você. Às vezes nós olhamos para o passado e nós te apegamos ao passado, falamos, uau, lá eu vivi experiências com o Senhor, lá eu tive momentos de bênçãos com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, esses momentos não voltarão. A Bíblia diz assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Sabe o que Deus tem para você? Tem algo novo, muito melhor do que você já viveu. Tem experiências novas que ainda você não desfrutou. Tem momentos que ainda você não recebeu. Em nome de Jesus, entre para o novo da palavra de Deus e você viverá coisas que ainda você não experimentou. Amém? Eu não vou ler tudo, mas se você for ler Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, você vai perceber que lá tem a parábola do semeador. E a parábola do semeador fala de um semeador que saiu semeando a semente. Ela fala sobre alguns tipos de terra que ele lançou a semente. Amém? Aqui eu não vou me atentar na parábola, porque senão nós vamos investir muito tempo, e hoje nós não temos tempo. Um dia nós pregaremos só sobre a parábola do semeador, que é muito interessante. Mas eu quero que você entenda duas situações. Você é terra, amém? Você um dia recebeu a semente. Se você está aqui é porque essa semente germinou. E é um sinal que você é uma terra boa. Dá para você dar um glória? Deixa eu dar uma boa notícia para você. Você é uma terra boa. Amém? Amém? E é interessante, né? Porque nós somos criados do pó. O pó tem a ver com ser terra. E o Senhor lançou a palavra sobre você. A palavra germinou. Que bênção, né? Agora, você é o semeador. E você precisa plantar esta palavra. Amém? E o que é essa palavra? É a semente que você vai lançar. Não tem a ver com você ser uma pessoa inconveniente ou religiosa, de tentar enfiar versículos na cabeça das pessoas que ainda não entendem a palavra de Deus.
Mas sabe o que quer dizer você semear? A maior semente é você, é seu testemunho, é como você se comporta. Isso é fruto, amém? A palavra de Deus nós pulamos aqui, mas eu vou falar para você, ela nos sustenta. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Já estamos na metade, tá, Miriam? Você já se perguntou como que a Terra se mantém há tantos milhares de anos na mesma órbita? Você já viu uma foto do sistema solar de longe? Tem um cabinho segurando a Terra, um cabo de aço? Tem uma corda? Tem uma base que sustenta ela? Em algum chão? Não. Ela está literalmente flutuando. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela poderosa palavra. Dá para você levantar suas mãos e glorificar o Senhor? A palavra de Deus sustenta. Eu acho que muitas pessoas já perguntou para você, mas como você passou tantas coisas e você continua em pé? Eu que o digo. Porque a palavra de Deus é uma semente que foi plantada dentro dos nossos corações, e ela continuará sendo a nossa base, ela continuará nos sustentando. Aquele que vive na dimensão espiritual, quando faltar o chão, o mar vai se abrir. Quando faltar o chão, ele vai sair flutuando, porque nós somos sustentados não pelo chão que pisamos, somos sustentados por uma palavra. Noé recebeu uma palavra e trabalhou por muito tempo em cima de uma palavra. Sabe o que é interessante? Deus não ia toda semana falar para Noé, Noé, continua construindo a arca. Noé, chegou na metade, continua construindo a arca. Por que você quer escutar profecias todo dia? Toma cuidado com isso. Nós cremos na profecia, mas agora você está recebendo uma profecia, que é a palavra de Deus revelada. Deus já liberou palavras ao seu respeito, você precisa caminhar em cima dessa palavra. Persevere em nome de Jesus. Continue perseverando em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos traz ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou ser agredido hoje pelo pessoal da mídia. Primeiros Coríntios 14, 40. Tudo, porém, deve ser feito com ordem e decência. Amém? A palavra de Deus não traz bagunça. A palavra de Deus não traz engano. A palavra de Deus não deixa as coisas turvas. Ela clareia, ela organiza. Amém? Na criação, a palavra de Deus tinha dois efeitos. Deus criava, depois ele organizava. Amém? Falou, haja os céus, haja a terra. Depois separe a parte seca da parte molhada. Os sols e as estrelas, dia e noite. Deus ele criava, depois ele organizava. Amém? Quando a palavra de Deus ela penetra em nossas vidas, ela nos traz organização. Amém? Se tem alguma área da sua vida que está em desordem, deixa a palavra de Deus entrar, deixa a palavra de Deus agir, e essa área começará a ficar em ordem. Começa a liberar palavras em nome de Jesus. Eu vou prosperar, eu vou seguir, as coisas vão se encaixar, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra nos confronta. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Está quase acabando. A primeira fase, tá? Depois vai para a segunda e a terceira, tá bom? Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Se a palavra está vindo, está só confortando o seu ego, não é a palavra de Deus.
Jesus um dia disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Amém? A palavra verdadeira, ela bate de frente com você e te confronta. Ela te tira da zona de conforto. Ela tira você dos seus erros. E ela encoraja você a crescer, a melhorar cada dia mais. Amém? A Bíblia diz assim, em Coríntios também, que aqueles que são filhos de Deus na nova aliança, eles caminham de glória em glória. Amém? Você precisa sair de onde você está para que você melhore. Mas pastor, eu estou num lugar muito bom. Não há lugar tão bom que o Senhor não possa melhorar. Então vamos seguir. Tem mais coisas para você. Você crê nisso em nome de Jesus? Tem muito mais coisas para você. E a palavra de Deus é descanso, amém? Hebreus capítulo 4, versículo 1. Foi o texto que nós começamos. Percebeu que nós demos uma volta aqui na Bíblia inteira? Agora a gente vai voltar no texto base um pouquinho, só um pouquinho, depois a gente vai andar mais um pouco. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foram acompanhadas da fé por aqueles que ouviram. Pois nós os que cremos e os que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Amém? Somente até aqui. O que significa entrar no descanso de Deus? Entrar no descanso de Deus não significa literalmente que você não vai mais trabalhar, mas significa que mesmo você trabalhando, você estará descansando no seu trabalho. Isso é exatamente a graça de Deus. As pessoas confundem a graça de Deus. A fé é corresponder, e corresponder tem a ver com as suas obras. É isso que o texto está falando. Por isso que a Bíblia fala, você já ouviu aquele versículo que diz assim: se esforcem para entrar no descanso? Parece até estranho, mas como se esforçar para descansar? Sabe por que se esforçar? Porque é necessário que você caminhe em fé para você entender o que é o descanso do Senhor. Descansar na palavra de Deus tem a ver com você todos os dias acordar e trabalhar, mas saber que o seu sustento não vem do seu trabalho, mas vem da graça dele. É todos os dias você acordar, você cuidar bem da sua família, você cuidar bem dos seus filhos, mas saber quem dá o crescimento, quem dá a sabedoria, quem cuida, quem protege é Deus, não é você. Está entendendo isso? E a palavra de Deus nos ensina a entrar nesse descanso. E o descanso aqui não tem a ver com uma condição, tem a ver com uma pessoa. E sabe quem que é o descanso? Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é uma pessoa e é Jesus. Aquele que está em Cristo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Agora, de uma forma prática, como vivermos a palavra de Deus? Glória a Deus. Como eu faço para viver a palavra de Deus? É muito triste quando nós percebemos algumas pessoas que nós já conhecemos na caminhada, que estão há muitos anos na igreja, mas a vida não muda. Eu sempre falo essa frase: se você está no Evangelho, a sua vida não está mudando, duas coisas podem estar erradas. Ou você não está caminhando por fé, como fala o texto aqui, ou o Evangelho que você está escutando, alguma coisa está errada. A pessoa está pregando algum tipo de heresia para você. Porque é impossível o Evangelho, a prática das boas obras entrar na sua vida, das boas novas, e não fazer com que você mude, não fazer com que as coisas melhorem. Tem a ver com desfrutar daquilo que Cristo fez. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas como que eu faço então? Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai ser o nosso ponto de partida. Glória a Deus.
Diz assim, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Interessante, não é? Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas, elas enganam a si mesmas. As pessoas usam a Bíblia, abrem no Salmo 91 ou no Salmo 23 e colocam na estante. Elas acham que com isso elas estão vivendo a palavra, elas estão enganando a si mesmas. Porque não é simplesmente você pegar a Bíblia no seu dia mais difícil e ler um salmo. Não é simplesmente você deixar aberto na sua estante. Não é simplesmente algumas conversas você usar a Bíblia, mas tem a ver com você ser praticante da Bíblia. Tem a ver com a Bíblia fazer parte de você, do seu ser, daquilo que você produz todos os dias, amém? Isso significa adorar a Deus. As pessoas confundem adorar com simplesmente cantar canções, e adoração não é isso. Embora há adoração na canção, mas adoração tem a ver com você corresponder por fé aquilo que você acredita. E você precisa fazer isso todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tem a ver com estilo de vida, de separação e de santidade. 2, esconder a palavra. Para que eu viva as promessas do Senhor, eu preciso entrar na graça, mas corresponder por fé. E como que eu correspondo por fé? Praticando. Amém? Número 2, escondendo a palavra, guardando a palavra. Gente, é impressionante. Se você assistir um filme, se eu perguntar para você semana que vem do que aconteceu no filme, você vai falar para mim inteiro. Se talvez eu encontrar você e perguntar do que foi pregado no domingo, pode ser que você não lembre. Porque a atenção que as pessoas estão dando para filmes é muito maior do que quando elas param para escutar a palavra, para ler a palavra. Saia do automático em nome de Jesus. Não sente simplesmente ler por ler, para falar que você leu, ou para fazer com que a sua consciência seja aliviada. Não, hoje eu li, eu estou livre. Não. Ame a palavra de Deus. Salmo 119:11 fala sobre isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você precisa esconder ela. Você precisa guardar ela, você precisa dar toda a atenção para ela, você precisa amar a palavra de Deus para que você viva ela, amém? E 3, compartilhar. Estamos já caminhando para o final, tá bom? Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que os tinham visto depois de ressurreto. O 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sabe uma das formas de você receber a palavra de Deus? Compartilhando ela também. 3 coisas para a gente recapitular. Praticar tem a ver com atitude. Esconder tem a ver com amar. E compartilhar tem a ver com a sua missão. Deu para entender? Você precisa praticar, esconder e compartilhar. Eu vou repetir para você para que isso entre no teu coração. Praticar, esconder e compartilhar. Dá para você dar um glória? Jesus é bom. Agora nós vamos entrar no texto base. Como assim, pastor? É agora que a gente vai entrar no texto base. Amém? Senhor Jesus, me dá um microfone assim, por favor, Pai. Rapidamente. Nós lemos o texto base, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada de uma espada de 2 gumes, que penetra até juntas e medulas, e vai até a divisão da alma e do espírito. Algumas coisas que nós precisamos entender desse texto. O autor de Hebreus é um autor desconhecido.
mas para mim, particularmente, já falei isso aqui algumas vezes, é meu livro preferido da Bíblia. Porque a revelação que existe no livro de Hebreus é uma revelação maravilhosa. Fala sobre o Cristo ressurreto, fala que nós, como ministros de Deus, nós somos labaredas de fogo, fala de Jesus como sacerdote, fala do poder que há na palavra de Deus. Aqui ele fez de uma forma rápida um resumão sobre o Evangelho, fala sobre os heróis da fé, amém? Fala sobre testemunharmos sobre a palavra de Deus. Esse é o Hebreus. Mas o Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala sobre a importância da palavra de Deus. E 3 coisas para nós encerrarmos sobre a importância da palavra de Deus. Número 1, a palavra de Deus, ela é viva. Você lê um livro de história, de matemática, de português. Você vai ler aquele livro, você vai adquirir o conhecimento. Pode ser até que o conhecimento seja bom, mas aquele conhecimento não fará com que você desfrute do que realmente é a verdadeira alegria, que é Cristo Jesus. Quando refere-se à palavra de Deus ser viva, tem a ver com a palavra de Deus quando entra em você, quando você pratica, quando você libera, quando você esconde, quando você compartilha, você caminhar na dimensão sobrenatural de Deus. Tem a ver com ela produzir todos os dias um milagre diferente na sua vida. Quer um exemplo disso? Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu hoje? Uma coisa tão simples, mas é a causa de milhares de mortes por ano. O engasgamento poderia ter te matado hoje. Simplesmente você está tomando um café da manhã. Ou simplesmente o teu coração parar. Nem meu caso. Fui lá hoje mexer no quadro de energia, poderia ter tomado um choque, misericórdia. Você saiu da tua casa, se locomoveu, talvez você veio de ônibus, de moto, de carro, poderia ter sofrido um acidente. E você acha que de todas essas situações, o diabo não havia preparado algo para tentar ceifar a sua vida, ou para tentar pelo menos te machucar? Mas sabe o que nos garante que nada disso chegue até nós? A Bíblia diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Porque a palavra de Deus nos garante que há um anjo que está nos guardando a todo momento. Você está entendendo isso? Porque a palavra é viva. E por ser viva, ela produz vida. Ela é eficaz. Sabe o que significa eficaz? A palavra de Deus nunca será excesso para você. A palavra eficaz tem a ver com produzir um efeito adequado. Ela terá uma objetividade na sua vida, mas nunca te prejudicará. Se tem algo que está te prejudicando, é você mesmo. Mas a palavra de Deus nunca te prejudicará, ao contrário, ela só te trará benefício. E a Bíblia nos comprova isso, diz assim: as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Glorifique ao Senhor. E para nós encerrarmos, ela é afiada. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Sabe o que significa que ela é afiada? Porque não só simplesmente ela é contundente, mas que ela é cirúrgica. O afiada aqui tem a ver com ser cirúrgica. Ela vai direto do ponto que está precisando. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive algumas vezes. De chegar em momentos que a possibilidade humana se esgotou. Você está diante de um problema tão sério que não há médico que resolva. Não há advogado que resolva. Não há psicólogo que resolva. Aí você vai para o quarto, fecha a porta e fala: Senhor, e agora? Às vezes nós acostumamos falar assim: só restou o Senhor. Mas na realidade restou tudo.
porque o Senhor é tudo. E você está exatamente para onde é para você estar. Às vezes nós procuramos recursos e procuramos soluções aonde não é para a gente procurar. Aí de repente vem uma palavra sobre você. E aquela palavra muda totalmente o curso da onde você estava indo. Aquela palavra resolve com contundência o problema que você estava vivendo. Aquela palavra traz alegria onde havia tristeza, traz luz onde havia trevas, traz milagres onde precisava de milagres, traz cura onde precisava cura. Se coloque em pé em nome de Jesus. A palavra é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, e penetra até juntas e medulas, e vai até a divisão da alma e do espírito. Eu profetizo em nome de Jesus, o poder da palavra de Deus sendo manifestado em você. A Bíblia diz assim: aquele que crê, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E eu profetizo rios fluindo sobre você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir a sede. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Levante as suas mãos e adore Ele com todo o seu ser. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Eu preciso orar pela sua vida. Eu convido você a vir na frente. Vem todo mundo, vem. Eu preciso liberar sobre a sua vida em nome de Jesus. Isso, vem todo mundo. Pode deixar computador, pode deixar tudo. Vem todo mundo. Você não, você fica aí, ora para você ir. Feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Puxem a mesa mais para frente, por gentileza. Pode puxar a mesa. Levanta suas mãos, feche seus olhos. Continue adorando ao Senhor. Continue fluindo no poder do Espírito Santo. Sabe, é um momento de nós buscarmos ao Senhor e pedir mais vida a Ele. É um momento de você buscar e desfrutar da palavra de Deus e falar: Senhor, nesse momento me capacite mais. É o momento de agora você falar: Senhor, limpa o que precisa ser limpado, transforma o que precisa ser transformado, tira o que precisa ser tirado, mas eu me rendo à sua palavra. Você precisa nessa noite se render totalmente à palavra de Deus. Se renda à palavra de Deus, se entregue à palavra de Deus.